Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Eu sou Heber Cocarelli e este é o Vejam Só. Nas cidades onde faltam prédios, tanto estaduais quanto municipais, para escolas, na sua opinião, a igreja deveria ceder as suas dependências durante a semana para serem ocupadas pelos professores estaduais e municipais a fim de instruir as crianças, os jovens e até mesmo os adultos dessa cidade? Ou você acha que o prédio da igreja, construído com os recursos dos crentes, tirados do dízimo e não os recursos dos impostos, esses prédios e essas dependências deveriam ser reservadas apenas para o culto e a pregação do evangelho, coisa que o Estado não faz e nem tem de fazer? Esse vai ser o debate de hoje e eu espero a sua participação aqui ao vivo, porque está no ar o Vejam Só. Olá, é um privilégio entrar na sua casa depois de quase 2 anos ausente do Vejam Só. Eu queria agradecer ao missionário R.R. Soares e a toda a sua equipe, principalmente ao Nilson, que é o nosso chefe imediato, coordenador de toda a Rede Internacional de Televisão, que me propiciaram esse privilégio de voltar aqui a estar na sua casa e partilhar do seu tempo e principalmente da sua opinião a respeito dos temas que nós debatemos aqui. E nós já começamos com novidades. Você que estava acompanhando o canal da Rede Internacional de Televisão, notou que hoje também estreia um canal totalmente novo, o canal das igrejas. Só que ele é apenas para quem tem a nossa TV. Por sinal, se você quiser, assine a nossa TV e você vai ter disponível na sua casa uma seleção de canais excelentes e agora mais esse, o canal das igrejas. O contato está aí para você na tela do seu televisor, 0 operadora 21 3265 5000, ou então você usa o site, né? www.nossatv.com.br. E enquanto você anota aí o telefone ou o site da nossa TV, fique atento ao recadinho de todas as noites da Jô Rezende. Minha amiga e meu amigo, hoje eu estou aqui para te dar uma dica assim que você vai adorar. As mulheres principalmente, hein? Passaram por escova definitiva, progressiva, amaciamento e os cabelos estão despencando. Você não sabe mais o que fazer. Olha só, a minha dica de hoje é um kit que eu tenho de tratamentos para cabelos todos danificados, não só de mulher, hein? Os homens também. Os homens são estressados, cansados e os cabelos estão vindo no chão e eles não sabem mais o que fazer. Chegou a sua solução. Os meus produtos são todos naturais, você vai adorar os meus produtos. Eu tenho 3 kits, cada um para um tipo de cabelo. Temos para cabelo seco, para cabelo normal e para cabelos oleosos. Você pode ligar, marcar uma avaliação, é totalmente gratuita. Basta você ligar no 0 operadora 11 5083 2549. E você que não é de São Paulo, você pode pedir pelo meu e-mail jrzestetica@terra.com.br e esses produtos vão chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram ainda da minha dica de hoje? Ósculo Santo para Jô Rezende, companheirona desde o primeiro momento aqui do Vejam Só, tem me ajudado, tem me apoiado, inclusive cuidou do meu cabelo, né? Agora estou precisando voltar lá outra vez para voltar a ter cabelo bonito de novo, né? Obrigado, Jô. Aliás, a Jô está conosco aqui no estúdio, me dando o privilégio da sua presença aqui na minha reestreia, né? Um ósculo santo para você, Jô, que Deus te abençoe e continue te enriquecendo. Tem muita gente que me pergunta se esse negócio de cabelo aí é para valer. Eu digo a você que é sim. Até porque, quando eu frequentava a clínica da Jô, de vez em quando eu ficava meio assustado, porque chegava gente lá e ela falava assim, ó, o senhor não vai gastar dinheiro comigo nem com ninguém, porque no seu cabelo, na sua cabeça não nasce mais nada, tá? Vamos cuidar do que tem. Então, quando não tem jeito, ela logo avisa, ela não engana ninguém não. E é irmãzona na fé, né? Então, se você tiver problemas capilares, use a Jô Rezende. E participando do programa de hoje, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, você concorre ao kit Jô Rezende, pode ganhar. Nós vamos sorteá-lo na quinta-feira entre todos os participantes da semana. Para participar é 3337-5886 ou www.rittv.com.br/vejam só.
aproveita e vote na nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte: se a educação é um dever do Estado, a igreja deve se envolver com isso? Sim ou não? Vote na enquete, manda um e-mailzinho para você registrar a sua participação e assim você concorre ao kit Jô Recente, tá bom? Muito bem. Vamos, então, agora ver a matéria de abertura preparada pela Monielle e depois eu apresento os convidados que vão discutir o assunto com você hoje. Você já imaginou como seria a educação no nosso país se as igrejas se aliassem ao Estado para oferecer um ensino de qualidade a todos os brasileiros? E um exemplo de instituição religiosa que abriu as portas de seu templo para auxiliar na educação é a Igreja Presbiteriana Independente, que há mais de 10 anos oferece gratuitamente reforço escolar para mais de 100 alunos da rede pública de ensino. Segundo o reverendo Valdinei Aparecido Ferreira, diretor do Ministério de Educação da Igreja, além do reforço escolar, são oferecidas aulas de inclusão digital e alfabetização de adultos. Todas as atividades são gratuitas e não são exclusivas dos membros da igreja. As portas são abertas para toda a comunidade. É um dever a igreja, especialmente a igreja que prima a sua conduta e o seu ensino pela Bíblia, ela precisa da educação, precisa da alfabetização, precisa de pessoas que sejam capazes de ler um texto bíblico, entender esse texto bíblico, aplicá-lo à sua vida. Então, quanto melhor estiver a educação, melhor para a igreja. E quanto melhor for a igreja, mais ela vai investir também no apoio à educação. Yasmin é uma das mais de 100 crianças que fazem aulas de reforço escolar na igreja. Quem a vê dedicada e esforçada aos estudos nem imagina que algum dia ela já teve problemas com as notas. As letras e os números só ganharam vida para Yasmin quando, há 2 anos, ela começou a atrelar os ensinamentos da sala de aula com os reforços escolares oferecidos pela Igreja Presbiteriana Independente. Yasmin, você gosta de vir aqui participar do reforço? Sim, porque eu acho legal e porque eu aprendi a ler. Melhorou na escola? Sim. Porque antes eu não sabia como que era vezes e não sabia ler. E a evolução de Yasmin com os estudos é comprovada por seu tio Eurico, que aprova o reforço escolar oferecido pela igreja. Está até melhor do que uma escola particular, entendeu? Se bota numa escola particular e gasta para ter essa mesma porcentagem que ela está tendo aqui, então eu prefiro deixá-la aqui. A Igreja Presbiteriana Independente sabe que a educação é um dever do Estado e o direito do cidadão, mas, mesmo assim, ajuda a preencher uma lacuna vazia no ensino. Mas, será que este é o papel da Igreja? Será que ela deve interferir ou ajudar em algo que é obrigação das administrações públicas? E em lugares que faltam escolas? Será que as igrejas, ao abrirem suas portas para a educação, o problema seria solucionado? Este será o tema de hoje no Vejam Só. Muito bem, nós contamos com a sua participação aqui. 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 11, né, e da operadora, ou então www.rittv.com.br/Vejam Só. Quem participar, concorre ao sorteio do brinde lá na quinta-feira. Nós vamos discutir o assunto com o pastor Davi Abacuque, que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, lá no município de Osasco. Paz e graça, pastor Davi, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, muito bem. Muito alegre de estar participando desse programa tão abençoado. E o senhor não vai dizer agora os porquês, mas eu gostaria de saber qual a opinião que o senhor vai defender durante o debate. Não, eu defendo que o Estado ele tem por obrigação institucional de promover a educação. Aliás, isso é um preceito constitucional. A igreja deveria usar os recursos dela para evangelização. Sim, até porque o papel da igreja é o papel de propagar o evangelho. Eu acho louvável a participação da igreja na questão da educação, mas eu penso que esse não seja o papel primordial dela. Esse é o papel do Estado. Perfeito. Do outro lado da questão está conosco o professor Dr. Reverendo Mauro Meister, que é do Mackenzie e da Associação Internacional de Escolas Cristãs. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz e graça, Heber, prazer estar
de volta aqui com você no Vejam Só. O senhor também pastoreia a Igreja Presbiteriana da Lapa, lá da Rua Roma? Isso mesmo. Tenho esse grande privilégio. Tá bem. E o senhor vai defender qual ponto de vista? Vou defender, Heber, o ponto de vista de que, ainda que constitucionalmente a educação seja de fato obrigação do Estado, a Igreja tem orientação bíblica, antes da própria Constituição, de que ela deve estar preparada para ensinar. E o ensino, ele é em todos os âmbitos, em todas as áreas, não só no âmbito religioso. Por isso eu defendo que a Igreja tem sim um grande papel na área da educação e historicamente isso tem sido colocado como um fator de tremenda importância, inclusive no crescimento da civilização humana, no progresso da civilização humana, e é esse o papel que eu vou defender para a Igreja também. Muito bem, então você está vendo aí em casa, nós temos 2 ministros do Evangelho, 2 pastores comprometidos com o Rei de Deus, ambos creem na palavra do Senhor, pertencem a denominações históricas, seriamente arraigadas com o compromisso da transformação da pátria com o Evangelho. Só que que é o pastor Davi Abacuque, defende a ideia de que os recursos levantados pela Igreja, através dos dízimos, das ofertas, devem ser concentrados na evangelização. E porque o governo arrecada impostos, compulsoriamente. O dízimo é dado voluntariamente, mas o imposto é arrancado do povo, né? E o governo não prega o evangelho, nem pode fazer isso, porque, afinal de contas, o ímpio também paga imposto, né? E ele não paga imposto para o governo pregar o evangelho. Então, essa é uma tarefa da igreja. Já o reverendo, que é professor de uma das instituições que nasceu, né, na Igreja Presbiteriana justamente para educar a sociedade, que é o Instituto Mackenzie, né, já defende a ideia de que a igreja deve se engajar no processo educacional também secular da sociedade. E você, aí de casa, pensa o quê? 3337-5886 ou www.rittv.com.br/Vejam Só. No site você tem como enviar o seu e-mail, votar na enquete, dar a sua opinião, deixar registrada aí e no momento oportuno eu vou ler os e-mails que a produção me passar, tá bom? Bem, pastor Davi Abacuque, qual é a fundamentação que o senhor tem para defender essa ideia que pode até parecer um tanto quanto antipática, né? De fazer com que a igreja use a sua energia para a transformação espiritual do povo, mesmo nos lugares onde faltam escolas e o Estado poderia emprestar as dependências da igreja? Veja bem, pastor Heber, a questão não é uma visão antipática. Eu penso que... Pode parecer, né? Sim. Eu penso que a função social do Estado é propiciar a educação. Isso está lá no artigo 205 da Constituição e os seus artigos seguintes, tá? Quando a igreja ela sai do âmbito da propagação do Evangelho, que é o seu papel fundamental, e passa a atuar na questão da educação secular, eu penso que ela deixa de cumprir de forma imediata o seu foco de anunciar o Evangelho de Cristo. Concordo com o reverendo que um dos papéis da igreja seja de ensinar. E essa visão eu penso que seja uma visão coerente. Mas eu não consigo combinar essa participação ativa da igreja na educação isentando o Estado da sua responsabilidade. E eu falo isso com muita segurança. Eu trabalho em um município em que realmente a educação ela tem se desenvolvido de uma forma até bastante salutar. Mas nós conhecemos municípios nos entornos da Ilha Grande de São Paulo em que a igreja acabou deixando o seu papel fundamental de propagar o Evangelho para abrir o seu espaço para esse empreendimento que, no meu entendimento, e eu respeito o entendimento contrário, não é o seu papel fundamental. Não é o seu papel fundamental. Cabe ao Estado criar situações, criar meios, criar condições para que esse aprendizado a nível inicial, ele seja alcançado de uma forma correta, de uma forma consciente, e permita que o cidadão,
que, aliás, paga os seus tributos e paga os seus impostos e espera que o Estado, na condição que lhe é favorável, devolva isso através da educação acentuada, através de professores preparados para que forneça essa educação e dê a esse cidadão a segurança que ele realmente precisa. Muito bem. Vamos ouvir então agora o que o professor Dr. Reverendo Mauro Meister tem a dizer. Ele falou na fala inicial que há razões, inclusive bíblicas, para a igreja se envolver no papel que caberia ao Estado. Reverendo, como é que funciona isso? É justo, então, pegar os recursos da igreja, que são sempre poucos para evangelização, e gastá-los com educação? Não acredito que seja exatamente essa a questão. Veja bem, nós temos na Bíblia diversas orientações de como a educação deve ser feita. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina, bem no seu começo, é que a educação dos filhos é uma obrigação dos pais. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de maneira muito clara, não é? Quando nós enviamos o nosso filho à escola, nós estamos já terceirizando a nossa obrigação. E eu não faço aqui, pastor, uma divisão entre educação secular e educação que eu chamo educação cristã escolar. Eu creio que toda educação que é feita por um cristão, ela tem que ser cristã. Então eu não faço essa divisão. Então um cristão, ele ensina qualquer área do conhecimento, da ciência, do saber, numa perspectiva cristã, o que o Estado nunca vai poder fazer na sua atual condição. O Estado, ele reconhece a sua necessidade de ajuda. Se você pegar a Lei de Diretrizes e Bases, diz lá que existe a educação pública, que existe a educação privada e que existe a educação confessional. O próprio Estado, lá na incepção das suas leis, já reconheceu que é necessária uma educação confessional que ensine de acordo com uma ideologia específica, inclusive essa expressão usada na LDB. E aí, então, nós temos não só o apoio constitucional, mas temos o apoio bíblico, que nos ordena ensinar de acordo com uma determinada perspectiva. Nosso problema, creio eu, é que costumamos ter uma visão um pouco reducionista das coisas que a Bíblia fala sobre o ensino. Por exemplo, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. O apóstolo Paulo sabia que isso era necessário. Nossa mente, às vezes, trabalhando de maneira reducionista, imagina que o que Paulo diz lá para o ensino é o ensino na escola dominical, ou o ensino só na igreja. Mas o apóstolo Paulo não fez esse parêntese, não tem essa nota de rodapé. Ele diz que a Escritura é útil para o ensino, e o ensino envolve todo o ensino. Então, a minha posição, de fato, o Estado tem a obrigação e o dever de dar a educação. Mas antes até mesmo da ordenação da lei do Estado, eu considero a lei de Deus, a palavra de Deus. Eu, como um pai cristão, quero ver o meu filho educado de uma determinada forma, de uma determinada maneira, que não seja contraditória àquilo que eu vou ensinar. E um outro ponto, além do estatuto constitucional, legal, do próprio estatuto bíblico, que ordena o pai ou os pais ensinar, e por consequência os pais que são membros de igreja, os cristãos. O terceiro ponto é que não existe educação que seja neutra. Não existe educação neutra. Então, não é correto, eu creio, pensar que eu coloque uma criança numa escola laica, supostamente laica, e que nessa escola laica essa criança não vá aprender uma série de pressuposições que são religiosas. Ela vai aprender, o professor entra na sala de aula, ele não é neutro.
ele tem a religião dele, ele tem os pontos de vista dele, ele tem a orientação dele. E aí, então, essa criança vai aprender de acordo com essa orientação que esse professor tem. Ele não consegue ser neutro, ninguém consegue. Aí que tá. Bom, você já ouviu os dois convidados na palavra inicial, e agora é hora de a gente pôr pimenta e fazer os dois discutirem com você, né? Inclusive, a gente já tem uma ligação no ar, já eu vou pôr no ar. Mas antes eu queria dizer o seguinte, o tema não é se a igreja deve ou não deve ensinar, viu, reverendo? O tema é o seguinte, nos lugares onde faltam escolas, as igrejas deveriam emprestar suas dependências para o Estado? Então, eu vou pôr aqui uma situação hipotética. Ambos os pastores têm as suas igrejas numa determinada cidade aí do Brasil, tá? Aí o prefeito, né, vai lá à sua igreja, vai à igreja do pastor Davi Abacuque e fala assim, pastor Davi Abacuque, estou com um problema, essa última enchente aí derrubou a escola, a única escola que a gente tem, o senhor tem um prédio tão bonito aí, o senhor empresta as salas da sua igreja para a nossa escola funcionar até que a prefeitura possa reconstruir a nossa escola? Então, os professores vão ser os mesmos professores da escola pública, os alunos também, os serventes, todo mundo. Não é o povo da igreja que vai dar aula, tá? O que o pastor Davi Abacuque vai responder? Aí, o mesmo prefeito vai lá bater na porta do reverendo Meister, né? É Meister que fala, reverendo? Isso. Na porta do reverendo Meister e faz a mesma proposta. Então, não vão ser os professores da igreja ou os professores indicados, nem o currículo indicado pelo Dr. Meister. Vai ser o currículo da escola lá. Vamos ver se ele empresta as dependências dele, tá bom? Agora a gente vai ouvir o telespectador que está na linha. Seja bem-vindo, Gilberto. Como é que vai? Cadê o Gilberto? Alô? Boa noite, pastor. Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigado, pastor. Qual é a opinião do senhor sobre o tema? Olha, pastor, na minha opinião, eu acho que a igreja, ela não está aí para fazer o papel do Estado. Eu concordo com o pastor aí que está falando sobre o papel do Estado. O papel do Estado é de educação. O papel da igreja é de evangelização. Nós vemos lá na Bíblia, em Mateus 28, 19, Jesus mandou ir e pregar o evangelho a todas as criaturas. Para ensinar o evangelho, não para ensinar o ensino básico, não para ensinar o ensino professor. Até mesmo, pastor, porque eu concordo, o que eu falo é o seguinte: se esse dinheiro fosse bem empregado, se o dinheiro que a gente sabe dos nossos impostos, se ele fosse bem empregado, sem o sistema de corrupção do mundo que a gente vê aí, esse dinheiro daria suficiente para manter as escolas, para dar uma educação de qualidade para os nossos filhos. Tá bem. Muito obrigado, Gilberto. Um grande abraço para você, que Deus abençoe. Bom, pastor Davi, o senhor já tem aí um fã. O prefeito foi lá à sua igreja e pediu socorro. O que o senhor responde para ele? Bom, na verdade, eu quero fazer uma pequena observação, Heber. Eu sou pastor auxiliar na igreja de Osasco, na Assembleia de Deus de Madureira, e eu vou falar a nível de Assembleia de Deus. Tá lá em Osasco. Nós temos lá em Osasco um centro educacional, tá? Que ainda não está preparado para oferecer educação fundamental, mas é um projeto da igreja. O nosso presidente, o pastor Márcio Verguiniano, é um homem de uma visão muito acentuada. Então, ele entende que essa questão da educação, embora seja uma responsabilidade do Estado, precisa da participação da igreja. Quando eu defendo a posição de que o Estado é responsável pela educação, é justamente nesse sentido, de não permitir que o poder público use a igreja como trampolim para alcançar, para se esvair da sua responsabilidade. Porque é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo dias em que o Estado arrecada impostos de forma exacerbada e foge da sua responsabilidade. E a prova cabal do que eu estou dizendo é a má condição do ensino público, a má formação dos professores e a partir daí,
o Estado tenta passar essa responsabilidade para a igreja, que acaba oferecendo as suas dependências, e ao oferecer as suas dependências, eu penso que ela acaba fugindo do seu papel fundamental. Então o senhor diria, prefeito, lamento, mas não vai ser possível. Não, eu lamento, mas não vai ser possível, porque eu acho que esse não é o papel da igreja. Tá certo. Eu acho que ceder o prédio da igreja para esse tipo de atividade, eu acho que nós precisamos discutir isso. A prefeitura precisa dizer para mim por que é que ela, através dos recursos que ela arrecada, ela não conseguiu construir um determinado número de escolas para atender os munícipes da sua região. E o reverendo Meister, o que diria para o prefeito? Então, temos duas situações aqui, Heber. Você colocou um exemplo, eu vou usar o seu exemplo. Claro. Se o prefeito chegar e falar, olha, teve enchente, a escola quebrou, os alunos vão ficar 3 meses sem aula, eu creio que... Não, mas aí eu também não sou tão incoerente no ponto de... Eu acho que isso aí é uma questão... 3 meses não, vai no mínimo 2 anos. Nesse caso, vamos colocar lá, eu acho que a igreja tem um papel social, não é, de auxílio, de ajuda, porque senão vai ficar aí uma população com uma dificuldade, um problema. Eu creio que a ajuda aí pontual, emergencial, a igreja não só pode, como deve dar. É o papel dela. Agora, no sentido de uma parceria da igreja com o Estado, eu concordo plenamente com o pastor Daniel, de que a igreja... Davi. Errou o profeta. De que a igreja não deve fazer isso, ela não deve ceder em parceria ao Estado. Até porque nós já tivemos esse problema anteriormente. Essa conduta, essa comunhão igreja-Estado é uma coisa que a própria Constituição veta. Pronto. Então, nesse caso, eu concordo com o pastor de que isso não deveria acontecer. O meu ponto é outro. O meu ponto é que a igreja, sim, deve e tem o papel e a obrigação de oferecer educação, uma educação de qualidade, uma educação ampla, uma educação acessível em termos de preço. Então, não estou também dizendo que a escola da igreja deva ser uma escola pública, no sentido ou gratuita, quando ela não pode fazê-lo. Às vezes ela pode fazer. Em alguns lugares os dízimos são parcos, em outros não. A igreja tem essa condição de fazê-lo, né? E a igreja, então, aí agora vai cumprir um papel educacional, transformador, profundo na sociedade, e que acho o irmão que nos ligou não entendeu, o irmão Gilberto não entendeu na sua plenitude, porque eu quando abro uma escola cristã, eu não estou impedindo o papel de evangelização. Aliás, eu abro um leque que a igreja normalmente não tem no papel, não tem a oportunidade de evangelizar. Mas aí que está. O tema do programa não é se a igreja deve educar cristamente. O tema é, a igreja deve ajudar o Estado a educar secularmente, né? Mas eu já disse, eu não faço a distinção aqui entre educação cristã e educação secular. Nós vamos para o intervalo, na volta a gente vai discutir com os dois aqui, pondo mais pimenta na história. Por exemplo, eu vou querer saber deles se a igreja, eles falaram que cederiam as dependências da igreja numa emergência da cidade deles. Mas, naquele exato momento, está na hora de estudar a teoria da evolução. E aí? Já a gente volta. Nós brasileiros estamos vivendo um novo Brasil. Com confiança, com superação. Uma nova nação. Nós brasileiros estamos superando barreiras, construindo sonhos pra vida inteira. Nós brasileiros estamos vivendo um novo É possível avançar ainda mais, mas já estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, respeitado pelo mundo. Brasil, um país de todos. Eu tenho
aqui para você um verdadeiro clássico da literatura evangélica. É o livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, do T.L. Osborne. Um livro muito esclarecedor, de fácil compreensão e que vai te orientar nessas áreas tão importantes da vida cristã. Este livro marcou a vida do missionário R.R. Soares quando ele decidiu pregar o Evangelho de Cristo. Com certeza vai marcar a sua vida também. E se você gosta de ler ouvindo uma boa música, as duas dicas que eu vou te dar agora são imperdíveis. A primeira delas é o CD do Ministério Unção de Deus, Separados. Somos uma geração de adoradores, separados para buscar a tua face. Música linda, não é mesmo? E muitas outras músicas lindas você também vai encontrar no CD da Bruna Olli, Mais Perto de Deus. Esse CD que está fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro. Vamos ouvir um trecho. Não temerei, confiarei, ó Senhor da minha vida. Não perca esta oportunidade, ligue agora para a Graça Editorial, 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Tá na internet? Acesse www.gracaeditorial.com.br. Você gostaria de se tornar um anunciante da HIT? Se você é um comerciante, prestador de serviços ou tem algum produto e queira ampliar as suas vendas, o seu canal é aqui. Não importa o tamanho da sua empresa. Com uma programação educativa e diversificada, a HIT pode mudar a história do seu produto ou serviço. Venha conhecer as condições comerciais da HIT. Temos uma estratégia personalizada para ampliar as suas vendas e um preço que você não vai acreditar. É a chance de colocar o seu produto ou serviço em um canal de televisão com um público qualificado e com grande poder aquisitivo. Entre em contato com o nosso departamento comercial através do telefone DDD 11 3331 7788 e venha conhecer as melhores condições comerciais da emissora de televisão que pode mudar a sua vida. Temos cobertura local, nacional e até internacional. Venha conhecer a HIT, a TV que faz a diferença. Muito bem, voltamos com o programa Vejam Só. Eu hoje estou retornando à apresentação desse programa, né? Queria agradecer ao jornalista Dr. Veloso, que foi o meu antecessor, a jornalista Monielle, que é a repórter do programa, né? E que cederam os seus lugares para que eu pudesse voltar. Mais uma vez agradeço a direção da Rede Internacional de Televisão, ao missionário, ao Nilson, né, pelo privilégio que estão me dando. E a você, telespectador, estamos recebendo várias mensagens de solidariedade, de boas-vindas, e eu agradeço imensamente ao carinho de todos vocês. O tema de hoje é se a igreja deveria ajudar o Estado na educação. Não nos termos que o Dr. Meister brilhantemente vem defendendo, que é a igreja, vamos dar educação ao povo, né? E educação cristã, que assim a gente já ganha isso para Jesus também. Mas ajudar de uma maneira mais aberta, isto é, ceder as suas dependências nas cidades ou nas localidades onde não existem escolas suficientes, para que durante a semana os jovens, as crianças e os adultos possam estudar com professores do Estado, pelo currículo do Estado, nas dependências da igreja. Você acha que isso está correto? Vamos ouvir o que as pessoas nas ruas disseram para a Monielle. Na sua opinião, em lugares onde faltam escolas, as igrejas devem emprestar o seu espaço para o Estado? Acho que deveria, acho que poderia, não teria problema nenhum. Desde que teria um conceito assim de você abrangesse já de educar as pessoas e estar mostrando também o que você pode estar fazendo dentro do reino de Deus também, né? Está trazendo as pessoas que... seria mais uma porta de você estar levando a palavra de Deus também, né? Levaria os filhos, né? Os pais também poderiam estar conhecendo, né? Eu não concordo que empreste as dependências. Eu acho assim, como a gente já paga os impostos, o Estado tem que disponibilizar o lugar para que todos tenham acesso à escola próximo à sua residência. Então, eu não concordo que a igreja tenha que emprestar um local. Eu acho que o Estado tem que fazer a parte dele, né? Eu não concordo a igreja emprestar as dependências para o Estado. Porque, às vezes, a igreja ela acaba fazendo a vez do Estado, né? E o Estado, às vezes, se omite por conta disso aí. Sim. Porque a igreja presta um serviço social e sério para a comunidade. Muito bem.
As opiniões são divididas. Pastor Davi Abacuque, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Osasco, o senhor está defendendo a ideia de que a igreja deve gastar os recursos dela, sejam financeiros ou estruturais, na evangelização. Então, o senhor não emprestaria seu prédio não cederia o prédio da sua igreja para uma escola funcionar lá. Mas o senhor não acha, pastor, que, por exemplo, o simples fato dos alunos e professores irem todas as noites, ou todas as tardes, ou todas as manhãs ao prédio da igreja, que é um prédio consagrado, né? Aquilo não vai afetar devagarinho, né? Não vai fermentar espiritualmente no coração dessas pessoas, eles vão passar a ver os crentes de outra maneira e vão acabar se interessando pelo evangelho de uma maneira indireta, mesmo que não haja nenhum crente dando aula lá? Eu não acredito, e vou dizer para você por quê, Heber. Porque, na verdade, você está emprestando o prédio. Os professores que vão ministrar as aulas, eles já vão com as suas aulas já preparadas. E certamente não vai ser focado ali a questão do evangelho. Eu acho que o prédio, a estrutura de cimento que lá está, ela vai estar sendo ocupada para uma atividade que não cabe à igreja. Eu continuo defendendo essa posição. Você está entendendo? Eu não vejo aonde nós vamos poder influenciar a nível de espiritualidade os professores e os alunos que ali estejam. No sentido de dizer que foi uma boa ação da igreja, no sentido de dizer que a igreja participou de uma forma correta naquilo que o Estado não propiciou aos alunos e aos professores que ali estão. Eu não concordo. Eu acho que o Estado, a partir do momento que recolhe os impostos, ele tem sim que criar a estrutura para que esses alunos, para que os professores sejam recebidos, abrigados e possam ministrar de forma correta, de forma coesa, o ensino que eventualmente aqueles alunos que lá estejam aptos a receber. Muito bem. Dr. Meister, o senhor é professor numa instituição que nasceu para educar o povo, né? O Instituto Mackenzie, além de ser pastor da Igreja Presbiteriana. Mas, aí, como eu falei no bloco passado, o pessoal procura a sua igreja porque precisa das dependências para fechar o ano letivo. E o que está faltando são justamente disciplinas que defendem o evolucionismo, que defendem o materialismo histórico, né? E o professor de história é um ateu convicto, o professor de biologia é um anticriacionista. E aí, como é que o senhor fica? Veja bem, se eu vou fazer uma ação pontual, bem condensada, que é um auxílio, eu não vou ter como ingerir sobre esses conteúdos, né? Não tem como eu dizer ou tentar fazer uma negociação, sei lá, com o prefeito, o secretário da educação, dizer, olha, mas não pode ensinar isso aqui. Não tem como. É difícil. Isso aí seria tolo da minha parte pensar que isso seria possível. E é por isso que eu acredito, de novo, que a igreja tem a sua função educacional, independente do Estado, porque o Estado sempre vai propor uma educação que seja laica e que vai desembocar e desencadear para o materialismo, o naturalismo, não é? E ensinar coisas que seriam de uma perspectiva indesejável, certo? Agora, nós vamos ter que lidar sempre, né, com o Estado ou a escola particular ensinando evolucionismo, isso aí não tem como. Até isso mesmo porque nos parâmetros curriculares nacionais existe lá essa orientação que isso tem que ser ensinado. Então, nem a escola cristã pode deixar de ensinar isso. Agora, ela tem que saber como ensinar. E aí, então, vai de todo um trabalho intelectual necessário de preparação desses professores para que eles saibam como fazê-lo de maneira adequada, de maneira acadêmica, com um bom nível, esse ensino em que o nosso ponto de vista, a nossa pressuposição de que existe um Deus que é bondoso, soberano, onipotente, criador, que fez o mundo e que não o ser humano surgiu por acaso através de milhões de anos e etc. Muito bem.
Deixa eu dar a voz aqui para o telespectador que mandou e-mail, né? O Eucleme de Feira de Santana, na Bahia, saúda, né? Seja bem-vindo e tal. Esse programa e o senhor foram feitos um para o outro. Quanto à enquete, minha opinião é que a igreja deve ajudar no que for preciso quando se trata do nosso próximo, inclusive no que diz respeito à educação. Muito bem, já está participando do sorteio. A Adriana de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, diz assim: Heber, seus conhecimentos fizeram falta, bom retorno. A igreja pode contribuir com seu espaço para ajudar a educação das pessoas, desde que não atrapalhe a obra de Deus e nem os horários dos cultos. A paz do Senhor. A Elísia de Criciúma, em Santa Catarina, diz assim: eu acho que a igreja não deveria se envolver, pois quando o Estado quer fechar as igrejas, pode. E não podemos fazer nada. Mas quando eles precisam da igreja, olha só, né? Cadê? Eu não sei lidar com essas tecnologias modernas aqui. Quando eles precisam da igreja, né? A mensagem termina aí. O José Rafael Copete, aqui de São Paulo, diz: graça e paz, professor Heber, os bons debates estão de volta. É dever de todos ensinar, principalmente das igrejas onde a própria palavra nos ensina. Onde trazer as boas novas e libertar aqueles que estão presos pela falta de entendimento. O Pedro Ferreira diz assim: ao tema de hoje, acho bastante oportuno. Penso que a igreja, embora não tenha essa obrigação, pode auxiliar também na educação. Entendo que o papel da igreja é de também ajudar na socialização. Talvez através de convênio com a prefeitura, para os casos de algumas igrejas não poderem bancar o custo operacional de uma escola. Ele é o Pedro, da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. A Leida Pereira, de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Sobre a questão do ensino ser dever do Estado, a igreja não deve emprestar seus estabelecimentos, pois a palavra diz que a casa de meu pai é casa de oração. Sobre esse e-mail aqui, a produção me alertou que tem um e-mail recente que chegou lá, dizendo o seguinte: se a igreja ceder suas dependências para escolas públicas, ela terá que suportar as festas que são feitas nessas escolas. Festa caipira, Halloween, e aí? Então, eu já disse que sou contra, então... mas o senhor está defendendo aí Não, senhor, o meu ponto é, emergencialmente, alguma coisa poderia ser feita. No caso das festas, até poderia ser negociado, né? No conteúdo de sala de aula não dá para negociar, mas eu disse, uma emergência, naquele exemplo que você deu, a escola municipal está debaixo d'água, está destruída, mas em outras ocasiões eu sou absolutamente contra a igreja fazer essa parceria, inclusive no e-mail anterior aí falou, não é, de uma parceria entre igreja e Estado no sentido de um convênio, não é? Eu sou contra o convênio também com a igreja, porque segundo as nossas leis, a igreja não tem ingerência ou decisão final sobre os conteúdos a serem ensinados, e aí então nós vamos entrar em contradição naquilo que nós ensinamos. Mas nós vamos retroagir. Então, aí deixa eu pegar um gancho. É interessante, houve épocas, Heber, na história em que havia uma conjunção, uma harmonia entre igreja e Estado, e que a igreja teve um papel fenomenal, fundamental, importantíssimo no processo educacional. E isso vem lá das raízes da Reforma Protestante, né? Lá com Martinho Lutero, que escreveu carta a todos os municípios, vamos dizer, da Alemanha daquela época, dizendo que eles deveriam abrir escolas. Isso era uma obrigação. E, interessantemente, no caso da Alemanha, até hoje, a igreja ela é sustentada pelo Estado, né? O salário do pastor vem dos impostos, mas essa não é a nossa realidade e, obviamente, isso não seria reproduzido aqui. Vamos ver mais alguns e-mails? O Josué de Sorocaba, no interior de São Paulo, diz: a igreja tem sim, além de propagar o evangelho, de abrir as suas portas para o ensino. O Hamilton de Macedo Alves, de Barra do Choça, na Bahia, diz: sou evangélico e professor. É claro que a igreja deve se envolver com a educação, afinal, nos privamos disso. Se nós nos privarmos disso, seria conformar com o mundo. Temos que ceder espaço, participar de fóruns educacionais, dar palestra com a visão cristã sobre os temas atuais, enfim, ser sal na terra. O Neivan Michalsen, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, provavelmente eu pronunciei o nome dele errado. Se os filhos são presente de Deus, a igreja deve sim ajudar com seus recursos. Um ósculo santo, é bom ter o pastor Heber de volta. Quero o kit para presentear o meu marido. Se você não ganhar o kit,
escreve lá para a Jo Rezende, telefona para ela que ela manda para você, tá? É baratinho, não é caro não. Até eu pude fazer o tratamento para você ver. Itamaraty dos Santos e Canoas, Rio Grande do Sul, diz o seguinte: vejo esse caso com muita reserva, pois muitas igrejas, em dias ou horários em que não tem cultos, prestam atendimento aos fiéis. Sendo assim, eu creio que poderia haver uma parceria, mas parceria de duas vias, ressaltando que as igrejas só cederiam seu espaço em um único turno escolar, deixando os outros turnos para os atendimentos de seus fiéis. Em contrapartida, os ginásios, salões, alguns prédios e quaisquer outros locais públicos ao ar livre poderiam ser cedidos também para os cultos e outros trabalhos da igreja, em horários em que não estivessem sendo usados. Mas em ambos os casos teria de haver um compromisso com a manutenção, pois existem gastos com luz, água, materiais de higiene e limpeza e a própria depreciação dos locais. Tem gente na linha para conversar conosco. Lá do Rio de Janeiro, a Sueli fala com a gente. Tudo bem, Sueli? Paz e graça. Cadê a Sueli? Oi, Sueli. Estamos com dificuldade aqui na nossa híbrida. Já a Sueli fala com a gente. Bom, o pastor Davi Abacuque, eu acho que uma solução para o problema, pelo menos é a solução que o Dr. Meister tem sugerido aqui nas suas falas, é que a igreja se antecipe e abra uma escola dela. Aí quando o prefeito bater na porta, não, nós já temos nossa escola, nós já estamos ajudando a comunidade. O senhor abriria uma escola na sua igreja? Como eu disse a você, a Igreja Assembleia de Deus em Osasco, ela já tem um centro educacional, hoje voltado para o ensino teológico, mas existem projetos, são projetos vindouros, futuros, que visam estar prestando aí o ensino fundamental. Eu acho importante que a igreja participe disso. Eu não sou contra, Heber, que a igreja ela tem o papel institucional de auxiliar no ensino. Eu não sou contra isso. Eu sou contra você fornecer as dependências da igreja para isso. Entendi. A Sueli está na linha. Sueli do Rio, como vai? Eu continuo na linha, mas... Oi, Sueli. Alô? Pode falar que nós estamos ouvindo. Está ouvindo? Sim, senhora. Ah, então tá bom. Boa noite. Paz e graça. Tá, rapaz. Em relação às perguntas, né, da igreja, deve-se... O que aconteceu? Na nossa igreja aqui em São Gonçalo, terceira igreja batista em Porto Novo, nós cedemos o nosso espaço para alfabetização de adultos. E acontecia à tarde. E mesmo havendo os convites para os professores, para os alunos, não tivemos nenhum retorno em relação ao evangelismo. Entendeu? Quando se trata de evangelizar com educação, não funcionou conosco, não. Se você pudesse voltar atrás, você não teria feito essa experiência? Eu poderia emprestar em relação para a comunidade, em amor ao próximo, em incentivar para que eles possam estudar, sabe? Mas em relação em retorno a evangelismo não funcionou. Já tivemos também experiência de emprestar quando o Estado cedia leite. A nossa igreja ela funciona dentro de uma comunidade. Então cedemos leite ali para muitas pessoas. A igreja não tinha nada a ver mesmo. Vinha os funcionários do Estado para ceder o leite, mas nunca houve retorno. Fizemos evangelismo várias vezes. A fila ficava assim, centenas de pessoas. Nunca teve uma pessoa sequer distribuindo literatura e tudo, nada. Obrigado, Sueli. Um grande abraço para você e para o povo do Rio. Dr. Meister, vamos imaginar o seguinte, que há pastores ou leigos ouvindo e assistindo ao nosso programa e tenham ficado com vontade de criar uma escola cristã, do jeito que o senhor falou, na sua igreja. Por acaso existe alguma orientação para isso? Existe material para isso? Sim, eu tenho o privilégio de ser o diretor executivo de uma associação de escolas cristãs, a Associação Internacional de Escolas Cristãs aqui no Brasil. E vendo o volume de pedidos de diferentes estados do Brasil a respeito de como abrir uma escola cristã, a associação desenvolveu um material que eu quero apresentar aqui para o pessoal, chamado Organização e Desenvolvimento de uma Escola Cristã.
Então, aqui nesse livro, nós temos desde a proposta de como uma comunidade, uma igreja, formula um estatuto para uma escola cristã, até como ela escolhe os seus professores, como ela deveria entrevistar esses professores, como ela deveria captar alunos. Então, esse aqui é um manual completo, são quase 200 páginas, falando como é que essa escola poderia formular a sua filosofia de ensino, a sua filosofia de educação, com princípios bíblicos. Nós temos material sobre pedagogia cristã, psicologia para a área pedagógica. Temos outros livros na área de formação de caráter. Temos uma série que nós estamos desenvolvendo agora, chamada Primeiros Passos. Essa série de livros, ela visa a formação de caráter nas nossas crianças, não é? Como é que elas podem trabalhar, como é que um professor pode trabalhar com essas crianças em diferentes situações. Enquanto nós já estamos chegando ao final do programa, enquanto você mostra os livros rapidinho, reverendo, Ana, põe o GC do pastor, quem quiser o material, entre em contato com ele depois. Pronto. E tem mais enquanto ele está mostrando os livros. E tem mais um material que eu creio importantíssimo, esse nós estamos desenvolvendo lá no Mackenzie. É o sistema Mackenzie de ensino. O sistema Mackenzie de ensino, ele é um material pedagógico desde da pré-escola, fundamental, entregamos esse ano Fundamental 1 até o quinto ano do Fundamental, livros de português, matemática, ciências, história, geografia, todos eles com uma visão de mundo cristã, aonde nós partimos para ensinar de uma visão de mundo bíblica. Não só temos o material do aluno, o livro do aluno, não é? Como temos também um manual específico para o professor. Então, eu trouxe aqui um desses livros, uma coleção da educação infantil que eu tenho aqui. Ela chama-se, esse é da educação infantil, né, pré-escola, chama-se Princípio do Saber, e é um livro pedagógico, não é material de escola dominical, mas é material pedagógico. E aqui, então, nós temos uma fundamentação completa cristã para que esse ensino seja desenvolvido. Já está pronto a alfabetização e até o quinto ano já temos todo esse material pronto nos contatos que nós temos aí no nosso blog que está aí na tela para o telespectador. Nós temos matérias sobre isso. Se você for lá e acessar ACSI, você vai ver sobre a associação e sobre o sistema Mackenzie de ensino. Muito obrigado, professor Dr. Reverendo Mauro Meister, pela sua participação. Eu queria agradecer também ao pastor Davi Abacu, que pedia a ele, quem quiser entrar em contato com o senhor, principalmente o pessoal da macro-região de Osasco, né? Como é que faz? Tem telefone, tem e-mail, tem o endereço da sua igreja? Tem ali o meu site, o meu e-mail, né? Poderá encaminhar. Imagina se os pais dele não eram crentes, né? Para dar o nome de Davi Abacu. Davi Abacu. Medo de não ser cristão, né? É verdade. E também divulgar o nosso Instituto Educacional Teológico, lá o IETEB, que tem como presidente o pastor Márcio Ferguiniano e o nosso diretor administrativo, o professor Sérgio Leite. A Igreja de Osasco, ela tem primado por essa questão da educação teológica ali na região de Osasco e nas regiões circunvizinhas. E, logicamente, que os telespectadores querendo participar, querendo conhecer a nossa estruturação, o nosso instituto, vai ter a oportunidade de conhecer também um novo modelo, né, de escola cristã, que visa também não fazer o papel do Estado, Weber, não é? Mas contribuir com o Estado naquilo que for possível. Com a visão cristã. Com a visão cristã. Perfeito. Muito bem. Eu sempre reservo para o fim, né, um tempinho para eu dar a minha opinião, e eu queria mais uma vez agradecer o privilégio de ter entrado na sua casa e partilhado da sua atenção. Olha, Jesus Cristo deixou o ensinamento de que os seus discípulos deveriam servir, e é servindo ao próximo que ele ama o próximo, né? O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, dizia que nós não devemos amar de boca nem de língua, né, mas em obras e em verdade. Então, eu creio que é dever da igreja engajar-se na sociedade e tomar as iniciativas. Como foi dito aqui, se a igreja chegar antes e abrir a escola, como acontecia no passado,
não é? O próprio Instituto Mackenzie é um exemplo disso, as escolas metodistas do interior e tantas outras, não é? Que ensinavam a ler para que as pessoas pudessem ler a própria Bíblia e se salvarem. Se a igreja tomar a iniciativa primeiro, ela não vai ser surpreendida pelas armadilhas que o Estado vier apresentar depois, uma vez que quem reina nesse mundo, né, você sabe bem quem é. Então, eu creio que nós precisamos abrir a nossa mente e agir, né, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, né, sendo mais sábios do que os filhos da luz, porque eles são extremamente astutos. Eu agradeço a sua atenção. O resultado da enquete foi o seguinte: se a educação é um dever do Estado, a igreja deve se envolver com isso? 68% disseram que sim, 32% disseram que não. Mas esse envolver-se não é necessariamente abrir as portas para os professores não cristãos irem lá dar aula, né? Mas tomar a iniciativa de ser sal da terra e luz do mundo. Amanhã a gente volta com mais um tema. Agradeço a sua atenção. Fique conosco porque vem mais um programa especial para você aí, Show da Fé, na Rede Internacional de Televisão.